licença na casa de vocês estão benzinho? Hoje o nosso amigo Lucas Sanseverino não está aqui, eu sinto muita falta dele, mas ele está em Campos do Jordão, gravando um quadro muito bacana para vocês, conhecendo um pouco da cidade lá, enfim. Mas como eu tô sem ele, eu preciso da companhia de vocês, tá bom? Vocês me fazem companhia hoje. Hoje o nosso programa tá super especial e muito importante, porque a gente vai aprender tudo sobre as manobras de engasgo, de reanimação, sobre infarto, AVC, quando chamar um SAMU. Você sabe aplicar os primeiros socorros? Então é muito importante a gente disseminar essa informação, viu, minha gente? Claro que também tem fofoca, tem notícia, o programa tá recheado de coisas boas para vocês. Falando nisso, tá no ar. Abono PIS/PASEP tem saque liberado. Segundo o governo, são 156 milhões de reais disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro. O montante é referente ao ano base 2023 e à revisão dos 5 anos anteriores. Para saber se tem direito ao benefício, é preciso acessar a carteira de trabalho digital ou o portal gov.br. No estúdio, nossa conversa é sobre primeiros socorros. Tem destaque da web e notícia regional direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 18 de novembro, o Falando Nisso começou. E como sempre, a gente começa com uma mensagem do dia para você. E nessa terça-feira é a seguinte: às vezes, o que mais pesa não é o que estamos vivendo, mas o que estamos pensando. Quando você direciona seus pensamentos para o que é verdadeiro e cheio de paz, o seu coração se acalma. Gente, às vezes a gente fica pensando e sofrendo por coisas que, posso falar, às vezes elas nem acontecem, tá? Então não fique sofrendo por antecedência, tá? Acalma seu coração que as coisas vão entrando no eixo, tá bom? E olha só que legal, tem sorteio para vocês no nosso Instagram, vou espelhar aqui para vocês. Um kit muito legal da Polipet para você e para o seu bichinho de estimação. Tem também uma escova da Oraljet, presente da Ortovip para vocês. E também uma mala da Sicredi para você viajar para todo quanto é lugar, viu, gente? Tamanho ótimo de mala. O sorteio vai ser na sexta-feira, dia 28 de novembro. E o prêmio que você ganhar, você pode entrar aqui no post, ó. E na descrição você vai ver onde você retira, tá bom? Todas as informações para você concorrer você encontra aqui na nossa página, que é o nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Aproveita para seguir a gente, acompanhar o programa e boa sorte para todo mundo que for participar, tá bom? E falando em participar, eu falei que eu quero a companhia de vocês hoje num tema que é super importante, super especial. Então a perguntinha da enquete de hoje é a seguinte: você sabe aplicar os primeiros socorros? Responda hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Claro que além de responder a enquete, você também manda sua participação, sua dúvida. Já passou por algum momento assim? Soube o que fazer? Como é que foi? Não soube? Tem alguma dúvida nesse assunto? Manda pra gente nesse mesmo número aqui, ó, que tá aqui na tela, que é o 997167989, com a hashtag Falando Nisso, tá? Porque com a hashtag Falando Nisso, você concorre a esses 2 ingressos do cinema, que eu vou sortear no último bloco, tá bom? Então eu tô esperando a sua companhia e a sua participação. Gente, porque hoje o nosso programa é muito importante, como eu já adiantei aqui para vocês. A gente vai lidar com um tema que literalmente salva vidas, tá? Que são os primeiros socorros. Vamos entender como agir em situações de emergência, quando chamar o SAMU e o que fazer nos primeiros minutos de alguma situação importante. Afinal, gente, os primeiros minutos ali podem ser decisivos, tá? E para falar sobre esse assunto, a gente convida aqui o enfermeiro e instrutor da ONG Salva Coração, Rubens Santos, né? Muito bem-vindo, que realiza inclusive um trabalho fundamental de educação, de conscientização e que explica pra gente o que fazer enquanto não chega a equipe médica, né, Rubens? Bem-vindo, viu? Boa tarde. Obrigado. É uma honra para mim estar participando do seu programa. O Rubens, inclusive, está com essa mesinha, gente, que é porque daqui a pouco ele vai fazer uma demonstração prática pra gente, tá? Então, daqui a pouco a gente vai trazer o boneco, criança, adulto, para mostrar o que fazer de forma prática para vocês, tá bom? Rubens, por que os primeiros minutos, né, de alguma emergência, de alguma situação, são tão decisivos e tão importantes? Porque a gente costuma dizer que tempo é músculo. Então, se a pessoa tem, por exemplo, um infarto, quanto mais tempo ela demorar a procurar o atendimento, mais sequelas ou chance dela morrer ela vai ter.
A mesma coisa, então a gente costuma dizer assim, cada minuto sem eu abrir essa artéria, né, é 11 dias de vida perdidos. Mas no AVC a gente também tem esse problema, né? São células que estão morrendo, cerca de 11 milhões por minuto. Então, quanto mais rápido eu procurar atendimento e fazer o atendimento, receber o tratamento adequado, menos sequela e às vezes cura total. Né? Então, e no caso da parada cardíaca, se cada minuto que eu fico sem fazer a compressão cardíaca, 10% de chance a menos de vida. Olha, gente, por isso a importância da gente saber exatamente o que fazer quando acontece alguma coisa na hora. Vamos entender também o papel do SAMU? Quando que a gente deve chamar o SAMU? Quando que a gente chama ajuda? E uma coisa importante da gente entender também, quais informações que a gente tem que falar nesse telefone? É 192, né? É 192, né? Então o SAMU é 192 e é muito importante porque, assim, a primeira coisa que eu peço a todo mundo é não passe trote. Né? Pelo amor de Deus, gente, que isso é uma coisa séria, o trabalho deles são super sérios. O SAMU, ele recebe muitas ligações de trote. É mesmo? Infelizmente, ainda é uma realidade no nosso país, né? Não é só aqui em São José, mas em vários lugares. Mas quando a gente chamar o SAMU, né? Quando a gente precisar de uma coisa urgente, seja um infarto, seja um acidente, seja uma queda, né? Então a gente pode chamar o SAMU. Toda vez que você chamar o SAMU, o médico que vai estar lá, ele vai dizer para você, às vezes, se você estiver na dúvida, né? Então, na dúvida, chame o SAMU. Se ele estiver na dúvida, o médico ele pode te orientar, olha, esse caso não precisa, você pode fazer isso, isso, isso. Né? Mas em todos os outros casos que você suspeitar, chame o SAMU. Entenda que muitas vezes uma emergência, né, não necessariamente é uma emergência de verdade para você. Então, quando o médico dizer para você, olha, esse caso não é uma emergência, né, não fique bravo com ele, tá? Outra coisa importante é dizer para você o endereço onde você está, tá? O pessoal vai perguntar para você. E aqui em São José dos Campos a gente tem uma coisa legal. Suponha que você esteja numa rua que você não saiba onde é. Você está passando na rua e você não viu a plaquinha, não sabe direito onde que é. Eu falo, e agora? Eu não sei onde eu estou. Eu preciso chamar o SAMU aqui, eu não sei onde eu estou. Então, você pode, ao ligar para o SAMU, você pode falar, olha, eu não sei o endereço. Ele manda um link para você. Esse link você acessa, ele pode acessar o seu celular pela geolocalização. Interessante. Né? Então, isso é muito importante. As informações do SAMU precisam ser claras e precisas. E muitas vezes o atendente faz perguntas para você e você fala assim, o paciente está passando mal. Passando mal pode ser desde uma dor de cabeça, um soluço, a uma parada cardíaca. Seja mais específico, a gente precisa que seja bem específico. Não é porque ele não quer mandar a ambulância, mas ele precisa mandar a ambulância adequada para o caso adequado. Assim ele consegue atender melhor todo mundo que está precisando. Inclusive para entender se realmente é necessário, né? Assim, para não mandar à toa também, SAMU, muita gente precisando, né? Sim. O que fazer, na verdade, quando a equipe médica ainda não chegou? Claro que, assim, depende do caso, mas as pessoas cometem erros ainda na hora de ajudar? Sim, tem algumas coisas bem interessantes, né, que as pessoas fazem. Por exemplo, passar álcool nos pulsos, né, dar alguma coisa para beber ou para uma pessoa inconsciente. Essas situações, né, são acho, próprio da cultura das pessoas. Mas assim, o mais importante é reconhecer o que aconteceu, né, informar o SAMU e a depender do que aconteceu, você pode ir fazendo algumas coisas. Lógico que o médico vai falar, mas no caso do infarto é importante avisar o SAMU porque ele vai ter o reconhecimento. Né? Então, você tendo o reconhecimento, né, é mais fácil para levar, porque a gente pode levar o infarto para qualquer UPA. Mas um detalhe, no caso do AVC, não. O AVC eu preciso levar para um hospital que tenha tomografia e tenha um atendimento adequado para esse. Entendeu? Então, no caso, o SAMU, ele vai levar para a UPA o infarto, porque em São José a gente tem também uma outra tecnologia. A gente leva o paciente com infarto para a UPA, e lá tem um tablet, a gente faz o eletro imediatamente, passa o tablet lá, esse tablet manda a informação diretamente para a hemodinâmica, que é o cateterismo, que é o tratamento adequado. Se a hemodinâmica estiver ocupada, a gente aplica uma medicação e essa medicação
trata o AVC e ela pode fazer a hemodinâmica com mais tranquilidade em até 12 horas. Fica muito mais eficaz o atendimento, claro. Então, ou a gente vai direto para a hemodinâmica em até 2 horas, ou vai fazer a medicação. No caso, isso em qualquer UPA da cidade. No caso do AVC, aí ele precisa de um hospital com tomografia. No caso nosso aqui na rede pública, é o hospital municipal. Então, não pode levar um paciente com AVC para uma UPA, por exemplo, né? Inclusive, também, por conta disso, é muito importante saber identificar quais são os sintomas de um e de outro, que a gente já fala sobre isso também. Ô Rubens, qual é um protocolo básico que qualquer cidadão precisa saber? Assim, claro, a depender da situação ali, mas primeiros socorros, básico, o que a maioria das pessoas precisam saber nesses momentos? A primeira coisa de qualquer socorrista é a segurança de cena. Então, você só pode atender alguém, primeiro, com segurança. Porque se você vai atender alguém e a cena está acontecendo uma coisa com risco, você se torna uma segunda vítima. Né? Vamos supor, está tendo um tiroteio, aí alguém toma um tiro, você vai ajudar. Né? Então, a primeira coisa é segurança de cena. A segunda coisa é se conseguir alguma paramentação, alguma proteção. Tá? E aí, esse é o protocolo básico. E aí a gente vai atender conforme a situação. Por exemplo, eu preciso saber se a pessoa está grave ou não. A primeira coisa a saber é, ela está acordada? Entendeu? Então, eu chamo por ela. Né? E eu preciso saber se ela está acordada ou não. Né? Eu preciso saber se ela respira. Né? Se ela respira ou não. Isso também é um fator muito decisivo para mim. Sabendo se ela não respira e não responde, eu posso chamar o SAMU com tranquilidade. Ou informar ele o mais rápido possível. Perfeito. Olha, está sendo muito interessante aprender sobre essas coisas hoje. No próximo bloco a gente volta com mais sobre esse assunto. A gente vai fazer uma demonstração prática também. Então continuem participando. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, manda pra gente, tá bom? Mas olha só, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Entrou hoje em operação pelo Departamento de Estradas de Rodagem 6 novos radares nas rodovias estaduais do Vale do Paraíba. Quem traz mais informações pra gente é Matheus Agostinho, meu querido. Boa tarde, cadê você? Oi, boa tarde para você, para o entrevistado, para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Pois é, foram 6 novos radares colocados em operação no dia de hoje pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. Segundo as informações, estes radares estão localizados em São Sebastião, na rodovia Rio Santos, em Cruzeiro, na rodovia Doutor Avelino Júnior, em Cunha, na rodovia Paulo Virgínio, que é a rodovia que liga Guaratinguetá até Paraty, cidade no Rio de Janeiro, e também na rodovia Henrique Heroles, em Jacareí. A gente também tem 2 radares que entraram em operação no dia de hoje em Pindamonhangaba, numa rodovia que liga a cidade até a rodovia Presidente Dutra, que é a rodovia Manuel César Ribeiro. Outras informações a respeito do limite de velocidade de cada um desses radares e também a localização exata deles nas rodovias que a gente citou agora, aqui neste momento, você pode conferir no portal bandvale.com. Basta entrar no nosso portal de notícias, que ali terão todas as informações atualizadas e completas para o pessoal de casa ficar muito bem informado a respeito destes novos radares que entraram em operação no dia de hoje. Volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Matheus, pelas informações. E no próximo bloco tem fofoca, tem mais o nosso assunto do dia também. Não sai daí não, é rapidinho. Falando Nisso, Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Sicredi é mais. É ter com quem contar. E açaí. Aqui no Açaí, preço baixo é bom para todos. Vem aproveitar. Quando você se dedica ao máximo, cada detalhe importa. E eu sempre busquei o melhor pro meu corpo e pro meu desempenho. No meu treinamento, cada passo conta. É por isso que eu confio no Highway Serra Mar. Segura aí, Fabíola. Boa, Marilson. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é a escolha perfeita para quem quer resultados. Eu preciso de um aliado que suporte minha rotina e mantenha minha energia lá em cima. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. De 21 a 30 de novembro, Taubaté Expo Rodeio. Os grandes artistas do Brasil estarão reunidos em Taubaté. Cante todas as músicas com o seu artista preferido. Dia 21, Gustavo Lima. Dia 22, Zé Neto e Cristiano e Gustavo Mioto. Dia 28, Henrique e Juliano. Dia 29, Luan Santana. Dia 30, Ana Castela.
Garanta o seu ingresso agora mesmo. Acesse taubatéexporodeio.com.br. Estamos de volta com imagens de Ilhabela para vocês. Agora 1h16, está nublado, viu, gente? Bastante nuvem no céu, agora 26 graus. Amanhã até sexta tem previsão de sol, tá? Sem previsão de chuva. Já no fim de semana tem previsão de chuva novamente, tá bom? A gente vai mantendo vocês informados. Então, um beijo para quem está assistindo a gente lá do litoral. Agora eu quero saber o seguinte, você tem visitado o seu cirurgião dentista? Com qual frequência? Agora é hora de dicas sobre saúde bucal com a nossa referência aqui no assunto, que é o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Você ficou muito tempo sem ir ao cirurgião dentista. Quais são as consequências dessa ausência do cuidado da saúde bucal semestral com o profissional cirurgião dentista? Bom, podemos ter várias circunstâncias. Uma delas é o acúmulo de placa bacteriana e depois a formação de cálculos salivares, conhecida como tártaro. O que acontece quando você tem esse acúmulo de tártaro ao redor dos dentes? Você pode ter uma gengivite, uma inflamação nessa gengiva e como consequência e o avanço dessa doença, você pode ter a perda de sustentação óssea desses dentes. E o que isso provoca? Se você for deixando, isso vai provocar uma falta de estrutura para sustentar esses dentes, os dentes começam a apresentar mobilidade e você pode perder o elemento dentário. E o que fazemos para evitar essa circunstância? Nós devemos fazer a visita regular ao profissional cirurgião dentista e também uma boa técnica de higiene bucal, utilizando escovas e o fio dental. O acúmulo de cálculo salivar, o tártaro, acontece com o passar do tempo, mesmo você tendo uma boa técnica de higiene bucal, e depende da condição fisiológica e biológica individual de cada paciente. Cada paciente pode ter uma calcificação desse cálculo salivar de maneira mais rápida do que outro. Por isso que é importante você fazer uma visita ao cirurgião dentista semestralmente, pelo menos, ou combinar com o profissional, dependendo das condições que você individualmente vai ser qualificado pelo profissional cirurgião dentista. E quais são os primeiros sinais que nós observamos quando começa a ter um problema relacionado a esse acúmulo de cálculo salivar ou tártaro? Você começa a perceber que durante o uso do fio dental, você pode ter o sangramento da mucosa, da gengiva logo abaixo do dente, ou durante também a escovação dos dentes. Se você percebeu esses sinais, procure imediatamente o profissional cirurgião dentista para se fazer um diagnóstico diferencial do que pode estar acontecendo e buscar uma solução imediata para a manutenção da saúde bucal e também do osso que sustenta o dente, evitando a perda do elemento dentário. Com esses cuidados, você vai manter a sua saúde bucal, a saúde dos ossos que sustentam esses dentes e também a manutenção da saúde dos seus dentes. Desejo a todos uma excelente tarde, saúde e paz. Visitem o seu cirurgião dentista, viu, minha gente? Agora a gente volta para o nosso assunto do dia. Eu quero ver o resultado parcial da nossa enquete. Se você sabe realmente aplicar os primeiros socorros, olha, 50% diz que sim, 50% diz que não. Então esse programa é para você, tá, gente? Para vocês aprenderem hoje como salvar uma vida que estiver do seu lado, tá? E além da enquete, você ainda pode votar na enquete, você também participa com a gente, mande sua dúvida, me conta se você já passou por isso, como é que foi, com a hashtag Falando Nisso, você concorre a esses 2 ingressos do cinema que eu sorteio no último bloco, tá bom? E tem perguntinha pro Rubens, direto do Açaí Colinas, vamos ver. Estou aqui no Açaí Colinas com o Tarek, que comentou que sabe fazer alguns procedimentos de primeiro socorro. Exatamente, né? Em alguns meios profissionais que eu passei, eu tive que aprender um pouquinho sobre o mínimo para Precisou usar? Tô vendo que você tem um filho aqui, às vezes a criançada engasga e assusta a gente. Graças a Deus nunca usei, mas assim, a gente sabe algumas coisas básicas. Parece que tem um novo direcionamento, até da maneira que você vai fazer desses protocolos. Está sabendo alguma coisa? Não. Vamos entender no estúdio então? O que mudou? O que tem de novo? Tem de novo. Vamos mostrar na prática já, então? Vamos mostrar na prática. Eu vou levantar aqui, tá, gente? Vocês acompanhem a gente? Que ele perguntou sobre os engasgos, né? Bom. Vamos lá.
O engasgo, o que tem de novo, né? Antigamente a gente fazia uma forma, o que mudou principal foi na criança, né? Por a gente exemplo, colocou os bonequinhos aqui, que a gente daqui a pouco vai falar sobre a diferença também de fazer uma reanimação cardiopulmonar, é isso que chama? Em adulto e em criança. Agora a gente vai falar do engasgo para responder a pergunta do Lucas lá do mercado, tá bom, gente? Bom, no caso do bebê, né? O que a gente faz? A gente segura o bebê desta forma aqui, ó. Tá? A via aérea do bebê ela não pode ficar assim e nem assim, ela tem que ficar retinha. Retinha, a nuca aqui com as costas, né? Isso. A gente coloca ele aqui. Vamos colocar de ladinho aqui para a câmera? Vamos ver se fica melhor. E aí a gente dá 5 tapinhas, 5, segura a cabecinha dele, vira, né? Eu troco a perna aqui. E antigamente a gente fazia esse movimento aqui. Agora não mais. O que a gente mudou? Esse movimento agora. 1, 2, 3, 4, 5. Mudou também a quantidade e o jeito de fazer, é isso? Não, só o jeito. Só o jeito. Então são 5 tapinhas, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E lógico que o mais importante, a gente vai fazendo isso até o SAMU chegar. Tá? Ou até o resgate, ou até o bombeiro chegar. Você pode chamar aqui em São José também o bombeiro. Perfeito. Né, que é o 93. E não para de fazer, uma em seguida da outra. Não para de fazer, até o resgate chegar. Tá bom? Mantenha assim até lá. E uma coisa que é muito importante, viu? Pôr o bebezinho para rotar, que é para evitar... Ele engasgar. E outra coisa muito importante é não sacudir o bebê. Pais e mães, principalmente os pais, né, que gostam de fazer isso, jogar a criança pra cima, isso também pode acontecer com o engasgo, né? Pode, mas no engasgo que a pessoa fica desesperada e faz assim, meu filho, meu filho. E aí você tem a síndrome do bebê sacudido, é perigoso machucar. Eu ia falar sobre isso também, como você se controlar emocionalmente, porque é um desespero para um pai, para uma mãe, para um avô que tá com a criança. Como conseguir se controlar a emoção, Rubens, também nessa hora, né? É muito difícil a gente controlar, porque assim, eu sou pai também, né, então... Já passei por isso com meu filho de susto, né? Graças a Deus não foi nada, mas eu estava trabalhando no resgate, inclusive, quando aconteceu. Mas chegamos lá, estava tudo bem, né? Mas é importante manter a calma. E uma sugestão quando ligar para o SAMU, põe no Viva Voz. Porque você já consegue ir falando e fazendo todas as atitudes com ele. Maravilha. Né? Aprenderam o engasgo? Respondido, meu querido Lucas. Vamos agora mostrar esses bonecos que estão aqui no chão e falar da reanimação? Como é que a gente faz a reanimação? Pode pôr aqui. Isso. Vamos lá. Vamos para o primeiro caso. Isso é quando acontece uma parada cardiorrespiratória. A primeira coisa é colocar, se você está em casa, colocar a pessoa no chão. Tome cuidado para quando for colocar a pessoa no chão, não bater a cabeça da pessoa no chão, tá? Então tome esse cuidado. A primeira coisa é, chama pela pessoa. Né? E observa se ele responde ou respira. E tira a roupa e olha aqui. Né? Então, chamou pela pessoa e observa se ela responde ou respira. Não responde e não respira, você aponta para alguém, pede ajuda, né? Se você estiver na rua, ou se você estiver em casa, pega o seu celular, liga o 93 ou 92 e deixa no Viva Voz. Tá? Você vai colocar a mão desta forma aqui. A outra mão, pode ser a mão que você quiser, põe aqui, puxa os dedos para fora e no centro do tórax a gente vai fazer compressões. Tomem cuidado, pessoal, porque assim, é massagem cardíaca. Não é massagem no peito. Não é carinho no coração não, viu, gente? Tá bom? Então, é massagem cardíaca. Coloco no centro do tórax e eu tenho que afundar de 5 a 6 centímetros. Então, afunda bastante, ó. Nossa, afunda bastante mesmo. Nesse movimento, né, você vê que ele faz um clique? Sim. É porque no treinamento que a gente faz na ONG, a gente escuta o clique para saber se está tudo certo. Né? Então, ó, a gente faz assim. Ó. A velocidade é de 100 a 120 compressões por minuto. Então, não é devagar, mas também não é rápido demais. Ou seja, não é assim... E também não é assim. Perfeito. Né? E fazer até a pessoa conseguir mostrar algum tipo de movimentação, de respiração? Você vai fazer até o resgate chegar ou a pessoa se mexer. Se a pessoa se mexer,
né? Agora, é bem raro ela se mexer, tá? Em 20 anos que eu atendo parada cardíaca, né, 2 casos, um abriu o olho, um segurou minha mão. O resto, eles voltam sempre chumbado, tá? Então, se a pessoa não se mexer efetivamente, né, mantenha a compressão. Existe um tipo de respiração que a gente chama de gasping. E o gasping, a pessoa fica assim, ó. Que é parecido com aquela respiração do peixe fora d'água. Então, essa respiração também é considerada parada cardíaca, porque é uma tentativa do cérebro de puxar o ar. Perfeito. Tá? De uma maneira bem simples, né? A gente tem um boneco de criança aqui, que eu tô aqui agachada para mostrar para vocês e entender direito, porque eu também tô aprendendo, viu, gente? A gente tem um boneco de criança aqui. Qual é a diferença de fazer numa criança e num adulto, Rubens? Existe a diferença? Existe uma diferença, sim. Criança até que idade, mas até que tamanho? Mais criança, pra gente, a gente chama de até 1 a 8 anos. Tá. Né? E bebê de 1 mês a 1 ano, tá bom? A criança, a gente faz a compressão, é do mesmo jeito, tá? E a gente faz a compressão com uma mão. Não é com as duas. Não é com as duas. E sempre com a parte de baixo nós aqui, chamamos né, da palma. isso de calcanhar da mão. Não é legal encostar a mão, porque você aperta um lado do peito, ó. Acredite, o coração ele não fica do lado esquerdo, só na música do Milton Nascimento. Jura? O coração é no meio do tórax. Então a gente precisa comprimir no centro do tórax. Nós aprendemos errado a vida toda. Se eu comprimir do lado, o que vai acontecer? Eu posso quebrar a costela do paciente. Agora, no meio, não quebro. Por isso a importância de aprender certinho, viu, gente? Isso, aí a gente vai comprimindo na mesma velocidade. Né? Eu costumo dizer que é a música do tênis da Nike, sabe? Né? Os tênis da Nike. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver aqui da televisão que ele coloca o calcanhar da mão, né, que você chama, bem no meio mesmo? Isso é muito, muito importante. Em que casos, inclusive, Rubens, que pode acontecer uma parada cardiorrespiratória assim? Bom, na criança, normalmente a causa é hipóxia. Mas existe uma causa que a gente tem que tomar muito cuidado. É pancadas no peito. Né? Então, se uma criança toma uma bolada, ou a criança faz luta, né? E o professor pede, compra o coletinho, tá? Por quê? Porque uma pancada no peito, até de adultos jovens, se for acontecer num momento específico, que a gente vai falar de período refratário negativo, mas é muito específico, um período lá que a gente vai ver no eletrocardiograma, se acontecer aquilo ali, ele vai fibrilar. Então, o que é a fibrilação? É uma parada cardíaca, o coração ele fica tremendo, mas ele não consegue transmitir força para a circulação. Então, quando ele fica tremendo, a gente precisa desfibrilar, é a hora que eu preciso usar o choque. Entendeu? A maior parte das paradas cardíacas acontecem com choque. Na criança, a maior parte é hipóxia, mas existe essa situação que pode acontecer na parada da criança que toma uma pancada no peito. Perfeito. No próximo bloco, a gente consegue mostrar o desfibrilador, né, também. Sim. Como que funciona ele? Ele é muito simples, né? Basta ligar e seguir as instruções. A gente vai mostrar para você, mas assim, basta ligar e seguir as instruções. Inclusive, o desfibrilador, ele tem agora aqui em São José, nas emergências, não é? Na realidade, o pessoal está apto a usá-lo. Está apto a usá-lo, né? Shoppings tem, algumas lojas, a gente vai ter em todas as viaturas da Guarda Municipal, nas viaturas do trânsito, né? Todas as unidades básicas de saúde, né? Não precisa ter nas UPAs, porque lá a gente usa o manual, né? Mas a gente tem ideias espalhadas pela cidade inteira. Legal, isso é muito importante. Gente, foi uma verdadeira aula para mim, espero que tenha sido para vocês também. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto novamente. Continuem mandando a participação de vocês, que no próximo bloco, além de voltar com esse assunto, eu também volto com as dúvidas de vocês, tá bom? Agora, vamos de notícia? Boa notícia para o fim de ano, gente. Começou o pagamento do abono PIS/PASEP. Mais de 150 mil trabalhadores podem verificar se têm direito ao saque. Quando se fala em dinheiro extra no fim do ano, todo mundo se anima. Faz diferença, né? Comprar uma coisinha a mais, pagar uma continha. Eu vou até sair daqui, já vou consultar lá para ver se tem alguma coisa. A partir de hoje, pouco mais de 152 mil trabalhadores têm direito ao saque do abono salarial do PIS/PASEP. O benefício vale para quem está cadastrado há pelo menos 5 anos em um dos programas, que tenha trabalhado pelo menos 30 dias em 2023 e com renda máxima de 2 salários mínimos.
Segundo o governo, são 156 milhões de reais disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro. O montante é referente ao ano base 2023 e à revisão dos 5 anos anteriores. Para saber se tem direito ao benefício, é preciso acessar a carteira de trabalho digital ou o portal gov.br. Nas próprias agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, também é possível se informar sobre o pagamento do abono. No caso do PIS, o saque é feito diretamente numa conta vinculada à Caixa. Caso não tenha alguma conta na Caixa, é aberta uma conta social, né, destinada única e exclusivamente para recebimento desse valor. E no caso de servidores públicos, o banco fica disponível no Banco do Brasil e pode retirar como qualquer outro valor, né, mediante a apresentação do documento diretamente do Caixa. Ó, tô aproveitando o boneco do Rubens aqui para fazer a demonstração do Lucas. Ele é até loirinho, ó, tá vendo? O Lucas vai participar da nossa fofoca hoje, Lucas, meu amigo. Tudo bem, meu amigo Lucas? Oi, Ana. Vocês gostaram? Lucas. Pra gente não ficar com saudade dele, exatamente. Né? Pra você se fazer presente, viu, meu amigo? A gente vai fofocar junto com você aqui nesse programa hoje. O que a gente vai fofocar hoje, meu amigo? Bom, primeiro eu vi você aqui, como é que é? Cócora? Você viu agachadinha? Eu não consigo ficar 5 segundos assim, Sério? Né? Você ficou aqui o quê? Uns 15 minutos. Eu vou lançar um desafio qualquer dia pra gente fofocar desse jeito. Cócora. Essa fera, bicho. Ô louco, bicho. O que você trouxe pra gente hoje? Sobre Mayra Card. Ela apareceu nas redes sociais para comunicar algo aos seguidores, algo assim um pouco polêmico. Ela Lá tem vem a Mayra Card. mais de 9 milhões de seguidores, é uma rede social muito grande. E ela disse que vai excluir a sua conta definitivamente. Ela vai deletar. Será? Ela disse que teve uma conversa com o marido dela, o Thiago Nigro. É uma conversa longa, acertaram ali, pararam as arestas e eles disseram que, ela disse que realmente chegaram à conclusão, vai excluir a conta, que essa plataforma não agrega mais nada para ela. Faz muito tempo que ela não faz publicidade, não faz publi lá, então assim, não faz muito mais sentido para ela. Assim, se não é uma coisa que é rentável para ela, né? Porque um perfil de 9 milhões de seguidores dá muito dinheiro, né, também. Dinheiro, não que ela precise, mas assim... É um desapego, né? Porque é uma conquista e um desapego. Mas eu acho que ela também pode estar em outro momento, né? Acabou de ser mãe e tudo mais. É verdade. E ela disse também que está muito tóxico o Instagram, uma terra sem lei, né? Que está muito complicado, mexendo muito com a saúde mental das pessoas. Eu achei até que demorou, porque como ela sempre se expôs muito e falou coisas polêmicas, ela sempre teve muito hater em cima dela também, né? Verdade. As pessoas comentam qualquer coisa na rede social dela, isso deve ter feito mal para ela ao longo da vida também. Eu não sei não, porque eu sei que ela já sumiu, já voltou, já parou de usar e voltou a usar. Será que ela vai parar definitivamente mesmo? Bom, ela disse que é excluir mesmo, e excluir definitivamente. Aí depois você voltar, vai ter que começar do zero. Tá bem. Eu aceito esses 9 milhões virem na minha página, caso ela não queira mais. Tá vendo, ó? O Mayra Card, já manda aí, ó, um arroba, ó, eu vou excluir, segue a Ana. Ela me seguia, inclusive. É mesmo? Mas ela parou de me seguir, depois que ela começou a namorar o Thiago e parou de me seguir, enfim. Não parei de seguir ela mas também. ela... Eu devolvi esse unfollow. Ela disse que excluiu todas as mulheres, tal, assim, da rede social do Thiago. Não, o Thiago eu não conheço, mas... E a dela, talvez, poderia, sei lá, né? Ela deve ter feito uma limpa e a gente, assim, não somos amigas, a gente só se conhecia. Então ela falou, pra que eu tô seguindo essa menina aqui? Vou parar. Ela disse que vai demorar um pouquinho até preparar a galera, mas vai excluir. Vamos lá, vamos aguardar qualquer coisa. Se sumir a rede dela, vem aqui e conta. Tá bom. E um outro assunto é sobre a Kris Jenner, que é a matriarca das Kardashian, né? Ela participou de um podcast, a gente está até vendo imagens desse podcast. E ela foi questionada ali sobre a amizade, o contato que ela tem com os ex das filhas, né, das Kardashian. Por quê? Porque tem muita polêmica em volta deles. Sim. Tem crise de droga, de álcool, infidelidade, filho fora do casamento, transtornos. Então, assim, são ex-parceiros muito polêmicos. Só que ela mantém um bom contato com eles. E ela foi questionada o porquê disso. Ela é questionada até pelos fãs. Porque normalmente a pessoa pega as dores, né, das filhas, das sobrinhas, enfim, e acaba... É verdade. Mas ela disse que mantém, primeiro, por conta dos netos, ela mantém esse bom relacionamento. Sim. Que ela tem um coração de muito amor, uma alma cheia de amor, que ela não quer colocar sentimentos ruins no coração dela, que ela guarda boas lembranças, por mais que tenha muitas polêmicas. E muitas mágoas dentro da família também, né? E tiveram bons momentos, então ela prefere evidenciar esses bons momentos. Ela tenta até manter um bom relacionamento com o ex-marido dela. E um ponto legal que ela comentou
ela não quer que os netos olhem para ela e pensem assim, nossa, como a minha avó foi má com o meu pai. Entendi, sabe? ela quer deixar um bom legado, Ela né? quer deixar um assim. legado de amor para os netos, de perdão principalmente, né? Ah, achei bacana, achei evoluído da parte dela, inclusive. Mas eu tava vendo essa imagem dela no podcast, eu só consegui ver como ela tá, né? Não, gente, belíssima, belérrima, com a idade que ela... Ela teve o quê? Uns 70 anos? Deixa eu pesquisar aqui quantos anos, mas ela tá... Porque a gente trouxe essa fofoca um dia, que eu acho que ela fez um outro procedimento. É. E ela rejuvenesceu muito, meu Deus do céu. E essa mulher tá com 70. 70 anos, olha o rosto dela. 70 anos. Uma loucura. Tá melhor que eu, que tô com 34. Eu tô melhor que sem óleo. Tá juntando as nossas duas idades e ela tá melhor que a gente, tá né, meu amigo? Nós, meu Deus, mas tá bom. Ela tem acesso aos grandes médicos, profissionais dessa muito área. Dinheiro. Aí, né? Mas achei legal a fofoca, eu gostei, achei que ela foi evoluída, eu não sei se eu teria a mesma nobreza que ela, né? Porque a gente quando, dependendo da mágoa, ainda mais fez mal pro filho, pra filha, a gente é sangue nos olhos, né? Mas ela não, ela é amor. Que bom, que bom. Tem que ter alguém na família que preze pela paz, Tem tá certo. que ter, Gostei, você foi brando hoje na fofoquinha. Hoje foi tranquilinho, né? Hoje é terça-feira, enfim. Começando a semana ainda, né, meu amigo? Ainda tem muita coisa pra gente meter o pé ainda. Tá certo. Mas 2 da tarde tô na Nativa, espero todo mundo lá, hein? Tem mais fofoca lá e música. Tem mais fofoca e música boa. Perfeito. No próximo bloco a gente volta com mais do nosso assunto de hoje e também notícias direto da Band Vale FM. Não sai daí não. Vale Cap Compre e ajude as Apaz, premiação só para nossa região. R$500 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Vale Cap, esse R$500 mil vai ser meu. E no quarto sorteio, R$500 mil. Me dá o Vale Cap que essa semana eu ganho esse R$500 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Isso mesmo, só no quarto sorteio, R$500 mil. Compre já o seu. Vale Cap, ajude e concorra. Sua beleza e cuidado estão em primeiro lugar na Esquenta Black da Farmaconde. Tem descontos de até 90%. Kit Summer Vita Fator 30, 200 ml mais repelente On loção de 100 ml de R$ 66,00 por R$ 45,99 no cartão Grupo Conde. Creme hidratante Nivea 56 gramas de R$ 28,99 por R$ 24,99. Óleo extraordinário L'Oréal Elseve tratamento sublime de R$ 46,99 por R$ 39,99. Protetor labial Carmed Fine Minhocas 10 gramas de R$ 27,99 por R$ 24,99. Na Farmaconde você pode dividir em até 10 vezes e tem frete grátis nas compras acima de R$ 150. Farmaconde, família cuida de família. Eu, Gil do Vigor, tenho dicas vigorosas do açaí para todos. Gil, como impulsionar minhas vendas? Enchendo o carrinho de preço baixo. Gil, como fazer o dinheiro sobrar? Aproveitando os descontos exclusivos no app Meu Açaí. Vem pro açaí! Estamos de volta, imagens de São José dos Campos para vocês, agora 28 graus, também está nublado. Previsão de chuva para hoje, tá, gente? Amanhã vai dar uma caidinha na temperatura, mas vai se manter 26 graus quarta, quinta e sexta, sem chuva. E fim de semana promete ser de muita chuva. Mas como hoje é terça-feira, a gente ainda vai te mantendo informado aqui pela cidade de São José dos Campos. Um beijo para essa cidade linda, todo mundo que assiste a gente, tá bom? Agora a gente volta para o nosso assunto do dia, para ver o resultado final da nossa enquete e ver se mudou alguma coisa aí na votação de vocês sobre os primeiros socorros. Ainda mais depois de assistir a gente aqui, será que vocês aprenderam? Olha lá, melhorou. Você sabe aplicar primeiro socorro? 57,1 diz que sim, 42,9 diz que não. Espero que vocês tenham também aprendido aí no nosso último bloco, que a gente fez uma demonstração prática para vocês, aprendido alguma coisa aí para ajudar quem estiver do seu lado passando por alguma situação, tá bom? Você ainda manda a sua fotinho, manda um comentário para mim, um recado, com a hashtag Falando Nisso, para vocês concorrerem a esses 2 ingressos do cinema que eu sorteio no próximo bloco, tá bom? E tem perguntinha direto do Açaí Colinas pro Rubens, vamos ver. Estou aqui no Açaí Colinas conversando com a Meire sobre primeiros socorros, que é tão importante, né, Meire? A senhora sabe agir numa situação que precise? Pra falar a verdade, não. Na hora, não. Você sabe para onde que liga, por exemplo? O SAMU. Isso a senhora sabe? Sei. Agora, se precisar fazer um procedimento ali na hora... Acho que dá uns 5 minutos a gente faz, né? Tenta fazer alguma coisa? Fazer, para ajudar, né? Então, agora, a gente pode acabar piorando a situação caso a gente não saiba? Pode. Ela já respondeu. Não é verdade? Não pode? Eu acho que pode também. Vamos ver no estúdio. Eu amei que ela já respondeu. Pode sim, não atrapalhe. O que as pessoas fazem que mais atrapalha na hora antes de chegar uma ajuda médica, Rubens? É mais em questão de acidentes de trânsito, né? Então, movimenta a vítima em questão de acidentes de trânsito, né? Tipo, tira o capacete da pessoa, tira de qualquer jeito, aí a pessoa pode ter
um problema como uma lesão cervical e aí ficar tetraplégico ou paraplégico. E só piora a situação, e aí né? piora a situação. Inclusive, acidente de trânsito, gente, chame a ajuda sempre, né? Não Sempre. tenta mexer na cena ali, né? Essa é a o ideal indicação. tem que estar seguro, né? E aí saber o que fazer, né? Às vezes a gente abre via aérea, a gente faz uma compressão para poder parar o sangramento, mas não fica tirando o equipamento, tirando a pessoa do carro, Perfeito. né? Movimentando a pessoa no chão, porque se não souber fazer, pode machucar. Beleza. No último bloco, a gente mostrou a reanimação, né, cardiopulmonar para adulto, para criança, mostrou o engasgo em bebês também, e a gente não mostrou a animação em bebês, né, Rubens? Vamos mostrar também, que eu acho legal? No bebê é mais simples numa situação. A gente não chama assim, a gente chama batendo no pezinho. Para ver se reage. É diferente, para ver se reage. Tá. Não reage, não responde, não respira, age igual. E aí a gente vai fazer compressões. As compressões, elas podem ser feitas desta forma aqui. Com o dedão. Com o dedão. Ou da mesma forma que a gente fez daquela vez. Né? A gente coloca uma mão só e faz. Mas assim eu acho o jeito mais fácil de fazer. Porque eles são mais frágeis, menorzinhos, né? Assim é mais fácil. Sempre no centro, no meio. Sempre no centro. Né? O bebê você pode seguir a linha do mamilo. Tá. Uma coisa importante no caso do bebê e no adulto e na criança é comprimir durante 2 minutos. A cada 2 minutos ver se a pessoa voltou. Se não voltou, começa de novo. Se tiver alguém na sua casa junto com você, troca, porque mais de 2 minutos é bem cansativo. Nossa, tem isso também, né? Cansa ali até chegar uma ajuda médica. E o desfibrilador que a gente ia mostrar? O desfibrilador a gente trouxe aqui, ó, tá? O desfibrilador é esse equipamento aqui, né? Esse aqui aquele que é um reanima desfibrilador que é de treinamento, então não tem perigo de dar choque aqui no estúdio. Tá. Pelo amor de Deus. E aí o que a gente faz, né? Faz igual, chama pelo paciente, o paciente não responde, não respira, né? Chama ajuda, peça um desfibrilador e aí o desfibrilador inicia as compressões. Quando eu estou fazendo a compressão, o desfibrilador chegou. A primeira coisa, liga o equipamento. Aperta um botãozinho aqui, ó, liga o equipamento. E aí ele vai dizer o que fazer. Eletrodos no tórax do paciente. Pressione eletrodos no tórax do paciente. Conector dos Vocês estão ouvindo? eletrodos na entrada, perto da luz Tem que uma pisca. luzinha piscando aqui, ó. Então eu vou pegar o meu, um adesivo, né? E ele tem um desenho. E é legal que ele vai te orientando também. Eu coloco o adesivo aqui, eu pego o outro aqui. Vocês conseguem mostrar em detalhe aí? Coloco aqui conforme o desenho. Perfeito. E coloco eletrodos o conector. E enquanto isso eu comprimo. Analisando o ritmo cardíaco. Aí Não toque o paciente. Pressione eletrodos com firmeza ele no pediu tórax do para paciente. fechar. Ele vai orientando você se você tem que colocar no lugar certo, se você tem que pressionar, se você tem que fazer a manobra. Isso. Ele vai te orientando. Esse aparelho é um aparelho que a gente pode ter em casa? Até pode, mas o custo é alto. Tá. O custo é muito alto, tipo de 7 a 8 mil reais aproximadamente. Perfeito. Ele pediu para não tocar, não toca. Ele vai dizer. Choque recomendado. Carregando. Legal que ele já vai sentindo, né? O que o paciente precisa. Isso, pra gente não poder encostar para não tomar o choque junto. Agora. Pressione o botão Afasta, laranja. tenha certeza que ninguém afastou, aperta Choque administrado. e faz a compressão. Em pausa. Perfeito. Administre ressuscitação. Legal, né, gente? Muito interessante saber disso. Muito interessante. É assim que vocês fazem para usar esse aparelho nas emergências. Sim. Né? Eles vão orientando. A gente vai orientando. Qualquer shopping, qualquer loja ou unidade básica de saúde, eles vão ter esse equipamento, né? Antes da gente, depois eu quero encerrar até esse bloco mostrando uma manobra de desengasgo. Eu quero chamar um pouco da participação de vocês, que vocês estão participando bastante. Vamos mostrar, gente? A Larissa Cursi mandou pra gente a meia fotinho, viu? Minha avó não perde falando nisso. Um beijo pra você e pra sua avó, tá? Vamos ver a próxima? Hashtag falando nisso, a Ale mandou pra gente, está participando do nosso sorteio. Qual a principal diferença entre os sintomas de AVC e do infarto? E qual a melhor forma de socorrer cada uma dessas situações? Que a gente tinha falado dos sintomas, né, e deixou para o próximo bloco. Vamos falar desses sintomas? O infarto é o seguinte, o paciente vai ter normalmente uma dor no peito. Essa dor pode ir para o lado esquerdo, pode ir para o braço direito, pode vir para o estômago, pode vir para o pescoço, pode ir para as costas ou pode não doer. A pessoa vai ficar pálida, vai ficar sudoreica e vai ter dor no peito, né? Em geral, essa dor no peito. E algumas pessoas podem não ter dor, diabéticos, idosos e até mulheres. Então, é importante, nesses casos, ele precisa chamar o SAMU
e ir o mais rapidamente para a UPA ou o hospital mais próximo. E detalhe, né? Esteja sempre preparado para fazer RCP. No caso do AVC, são algumas coisas que a gente vai ver. A gente brinca que é o acrônimo do SAMU. Então a gente pede para sorrir, né? Que se a pessoa sorrir ou mostrar os dentes, e aí o que vai acontecer? Se ela tiver um AVC, um sinal, ela vai ficar com a boca torta. Né? O A de abraço, né? Então pede para a pessoa esticar os braços assim. Ela não vai conseguir, vai ficar um braço caído aqui. Né? Terceiro, né? A gente pede para ele repetir uma frase. Pode ser qualquer frase. Eu costumo brincar com o pessoal, né? Palmeiras não tem mundial, mas é só uma brincadeira, tá? Mas qualquer frase, né? Se a pessoa não vai conseguir falar ou ela vai falar com dificuldade. Tem um sinal, já é suspeita de AVC. Esse paciente precisa imediatamente ir para um hospital que tem tomografia. No caso de São José dos Campos, Hospital Municipal. Perfeito. Olha, gente, foi muito, muito interessante aprender. Foi uma aula para mim, espero que tenha sido para vocês também. A gente está recebendo bastante participação. Acho que deu para a gente fazer um compilado de várias informações. Mostramos também na prática aqui com os bonecos, as manobras. Espero que tenha servido aí de alerta, de serviço, utilidade pública mesmo para vocês, tá bom? Rubens, eu quero muito agradecer a sua participação. Foi muito, muito legal mesmo, tá? Não, eu que agradeço. Olha só, no próximo bloco eu vou vir com outro assunto que é uma collab do nosso programa com a Rádio Estéreo Vale, muito legal, onde você pode reformar a sua casa. Mas antes disso, eu quero chamar a Carol Serra, que traz pra gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está acompanhando o programa. Hoje eu quero falar que o Vale do Paraíba registrou uma leve redução nas mortes no trânsito no acumulado de janeiro a outubro deste ano. Os dados são do InfoSiga, o sistema do governo do estado que monitora fatalidades em vias urbanas e rodovias paulistas. Mas o relatório aponta um dado de alerta. A participação de pedestres nos acidentes fatais aumentou em outubro, mês marcado pelo grande fluxo de romeiros na Via Dutra. De acordo com o levantamento, 324 pessoas morreram em acidentes de trânsito na região ao longo dos 10 primeiros meses do ano. O número representa uma queda de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 327 mortes. O mês de outubro também teve melhora. Foram 25 mortes contra 45 no mesmo mês de 2024, uma redução de 44%. Justamente entre as mortes registradas em outubro, 25 eram pedestres, 6 pessoas. Para a gente comparar, em setembro, pedestres representavam apenas 13% das vítimas fatais. O aumento tem relação com o período, que eu falei aqui das romarias, quando muitos fiéis caminham ao longo da Via Dutra, muitos peregrinos seguem para Aparecida, caminhando pela rodovia e enfrentando o tráfego intenso e, consequentemente, também os riscos. Se você quer saber mais sobre esse estudo, mais sobre o InfoSiga e também sobre aqui a região do Vale do Paraíba, acesse o nosso portal bandvale.com. E eu quero te chamar para sintonizar 102,9, muita música e informação para você todo dia. Eu tô aqui até às 4, daqui a pouco tem o Vand, muita coisa boa vai rolar por aqui, é só você sintonizar. 102,9. Eu volto com você, Ana. Biscoitinho fino. Obrigada pelas informações, viu, Carol? E no próximo bloco a gente volta com uma promoção que pode mudar a sua casa ou o seu comércio. Não sai daí, não. Olá, pessoal. Tudo certo por aí? O Departamento de Estradas de Rodagem colocou em operação hoje 6 novos radares em rodovias estaduais do Vale do Paraíba. Esse é um dos destaques do portal bandvale.com desta terça-feira. Os novos equipamentos estão localizados na Rio Santos, em São Sebastião, em Cruzeiro, na rodovia Doutor Avelino Júnior, em Cunha, na rodovia Paulo Virgínio, estrado que liga Guaratinguetá a Paraty, e também na rodovia Henrique Heroles, em Jacareí. Outros 2 novos equipamentos estão na rodovia Manuel César Ribeiro, que dá acesso de Pindamonhangaba a Dutra. A velocidade máxima de cada radar e mais detalhes você confere em bandvale.com. Até mais! Oferecimento Lojas TED. Está espetacular a super venda de Natal das Lojas TED e Medicina Unital, entre as melhores do estado. Inscreva-se unital.br. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades, novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte.
Estamos de volta, imagens de Ubatuba, Perequiaçu para vocês. Ô, imagem linda, mesmo nublado fica bonito, né? Agora 28 graus, com bastante previsão de chuva para hoje, tá, gente? Amanhã já vai abrir um solzão com máximas de 26 graus. Tem sol até sexta-feira, mas também, como a gente falou das outras regiões aqui, fim de semana chuvoso, tá bom? Para Ubachuva. Um beijo para todo mundo do Litoral Norte que está assistindo a gente. Agora, olha só. Imagina a sua casa ou comércio de cara nova. A Elo Tintas, o nosso programa falando nisso, e a Estéreo Vale FM vão sortear uma super renovação de pintura para sua casa ou comércio. E o melhor, com acompanhamento de arquiteto e pintor profissional. Para explicar melhor como participar, a gente recebe aqui no estúdio a Cris, da Elo Tintas. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Cris, como que vai ser esse serviço que vocês vão oferecer? Vamos falar um pouco dessa promoção aí. Sim, para participar da promoção, as regras estão no @StereoValeFM, é só entrar lá no @StereoValeFM, clicar lá que vai ter todas as informações. Você tem que seguir o @StereoFM e também o @Elotintas. Você vai mandar uma foto da sua fachada também. E nós vamos sortear aí no final, se não me engano, é dia 17, a promoção vai até dia 17, e dia 19 vai ter o sorteio e a Elotintas vai pintar a sua fachada, da sua casa ou do seu comércio, com a tinta que a pessoa vai escolher, com a cor que ela vai escolher. Nós temos o arquiteto que vai no local, ele vai perguntar, ele vai ouvir o ganhador, como que ele gostaria que ficasse a fachada da casa dele ou do comércio, né? E poder ajudar com uma sugestão profissional, Sim, né? Ele vai montar todo o projeto que a pessoa quiser, que ela tiver aquele sonho. E nós temos também a equipe de pintura que vai realizar também esse trabalho e vai deixar a casa e a fachada dessa casa, desse comércio incrível. Que legal. Gente, eu amei. É uma super oportunidade, tá? Elo, Cris, eu ia chamar você de Elo, porque é Elo Tintas. Cris, quando que você decidiu trabalhar com isso? Assim, o que você vê de mudança, né, na vida das pessoas? Porque é tão gostoso você fazer um projeto e depois ver ele pronto, né? Sim. Na verdade, eu venho de uma família de mulheres que são muito guerreiras ali, muito determinadas. Sou advogada de profissão, tenho meu escritório e sempre nutri essa questão de empreender, né? E aí um dia, que nada acontece por acaso, eu mudei aqui para o Vale do Paraíba fazem 2 anos, mais ou menos. Eu estou assistindo um programa de TV e de repente surgiu lá, venha ser uma revenda Master Cher Williams. Me interessou bastante, eu queria empreender em algo, ainda não sabia o quê. E aí me chamou a atenção por ser a tinta número 1 do mundo. Eu falei, caramba, que bacana. E aí entrei em contato e em questão de semanas, nós já estávamos com o projeto já bem avançado e com a loja aberta. Quando é para ser, né, as coisas vão se encaixando também, Sim. Eu sempre falo isso. O que a Elo Tintas oferece para o pessoal de casa? Então, nós oferecemos um diferencial que é o nosso atendimento, né? Além do produto de primeira linha de qualidade, que nós temos hoje a tinta número 1 do mundo, que é a Cher Williams, e tivemos aí a sorte de, no meio do caminho, a Cher Williams comprou a Suvinil, né? Já está bem divulgado, mas não são todos que sabem. Eu não sabia também, não. Então, com a compra da Suvinil, a Cher Williams acabou se tornando agora a primeira do Brasil, né? Era a primeira do mundo, mas não era a primeira do Brasil porque temos a Suvinil, né? E agora com essa fusão ficou muito bacana, vai vir muita novidade por aí, vai ficar bem legal. Então, por trabalhar com essas marcas de ponta, nós oferecemos de diferencial para o nosso cliente o atendimento, né? Porque as pessoas chegam muito nas lojas, seja de tintas ou de outros produtos também. Eu quero uma tinta, tá bom, eu tenho essa, você leva a tinta e pronto, né? E não funciona assim. A primeira coisa quando a pessoa chega na nossa loja é para que você quer essa tinta, né? Qual superfície você vai pintar? Qual área da sua casa você vai pintar? Como está a sua superfície? Ela é porosa? Ela é cimento? Né? Então, isso é o mais importante para você entender a necessidade do seu cliente, para você entender e poder direcionar ele para o produto de melhor qualidade que vai atender as necessidades dele. Legal que acaba sendo uma demanda super personalizada, né? Assim, como você falou, é áspero, é poroso, como é que está a qualidade do seu imóvel, da sua casa, muda tudo na qualidade final também desse serviço, né? Sim, muda tudo. E quando a gente fala de tintas, a gente também pensa em cores, né? Como é difícil escolher uma cor.
Que cor será? Às vezes para um comércio já tem até uma paleta de cores, né, a marca, mas para nossa casa, quais cores você percebe que estão na tendência, assim, tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro, assim, que as pessoas têm escolhido mais? Porque tem uma época que é colorido, tem uma época que são coisas mais invernais, paletas mais neutras. Como é que tá isso na loja? Varia muito da época, né? A própria Charuígas, a fábrica, ela lança todo ano a cor do ano, né? Baseado em estudos mesmo. E também ela lança todo mês uma cor de tinta. Esse mês lançou a cor beterraba. Né? Deve ser linda. E é muito bacana, ficou muito legal. Se você vê assim a cor beterraba numa parede, numa porta, ficou incrível. Então, assim, ela já traz algumas tendências para aquele mês. Lançou, por exemplo, em outubro, a cor chocotino, que inclusive é o meu esmalte. Ai, que lindo! Marrom tá super em alta, também os tons de marrom. A Charuígas, ela lança a cor e lança o esmalte da cor, muito bacana. E por que a cor chocotino lançou em outubro? Porque é uma cor que, com os estudos que nós temos, ela traz aconchego. Sim. Então, hoje, a cor, muito mais do que tendência, nós procuramos entender o que o nosso cliente está vivenciando. Qual é o estado de espírito do nosso cliente? Porque ela vai trazer essa diferença, né? Então, eu quero um lugar que eu vou estudar, eu preciso ler. Então, eu preciso colocar ali um tom de azul, um tom de verde naquele quarto. Para quê? Naquele escritório, para que ele possa ter calma, tranquilidade. Não, eu vou colocar minhas crianças para brincar, ou então eu preciso estar num ambiente que eu vou ter muita criatividade. Eu preciso colocar uma cor laranja, um amarelo forte, porque ele vai estimular a criatividade, né? Então, hoje as cores, elas dependem muito e a gente procura entender isso na loja. Como que está o estado de espírito daquele cliente, o que ele necessita, o que ele precisa. Ele precisa de um ambiente calmo, ele precisa de um ambiente que ele precisa de mais dinâmica, e aí a gente consegue entender quais são as tendências de cores. Legal que essa escolha é feita de acordo com a rotina aí da pessoa que vai escolher. Então, só para reforçar, eu quero deixar o post da Estéreo Vale, que está em collab com o Falando Nisso, tá bom, gente? Para vocês verem, que é esse post aqui, ó, sua casa ou comércio de cara nova. E aqui no texto tem tudo que você precisa fazer para participar, tá? Tem que seguir a Estéreo Vale FM, a Elo Tintas e o Falando Nisso Band, que é o nosso Instagram aqui do nosso programa. Marcar nos comentários quem também merece dar um up nessa fachada e enviar uma foto da sua fachada por direct pro @da Estéreo Vale FM, tá bom, gente? Então, corre lá participar, que é uma promoção muito, muito legal. Cris, eu quero muito te agradecer. Obrigada, viu? Muito bacana essa promoção. Eu que agradeço. Boa sorte para todo mundo que for participar. E falando em boa sorte, vamos ver quem ganhou os nossos ingressos do cinema de hoje. Rufem os tambores. Laís! Laís, obrigada pela sua participação hoje. Inclusive, a gente teve bastante participação. Foi um programa dinâmico, não deu para mostrar todas, mas eu agradeço demais a companhia de vocês e espero a mesma companhia amanhã, tá bom? Uma ótima tarde. Amanhã a gente se vê.